amigos. Então, dando início à nossa disciplina de Prática Jurídica 4, vamos falar aí um pouco, então, sobre os juizados especiais cíveis, né? Adiante falaremos também dos juizados especiais federais, além dos juizados especiais da Fazenda Pública, mas nos concentraremos nesse primeiro momento na Lei 9.099 de 95. E eu quero, nesse primeiro momento aqui, tratar com vocês sobre o histórico dos juizados especiais cíveis, de como eles se formaram, né? Obviamente, nós temos aí também um pouco de influência do direito estrangeiro, que eles também tiveram algumas ideias aí de concepção de um juizado, de um acesso ao judiciário mais simplificado. Mas, especificamente no caso brasileiro, nós podemos ter aí como origem o ano de 1982, com a criação dos chamados Conselhos de Conciliação e Arbitramento, que tratavam aí de alguns conselhos, como o próprio nome diz, formados aí por algumas pessoas selecionadas, que poderiam ser aí juízes aposentados, poderiam ser advogados, professores universitários, pessoas aí com algum conhecimento jurídico um pouco mais aprofundado, que fomentavam a conciliação entre as pessoas em conflito. Então, era um método aí completamente extrajudicial para conciliar e resolver os problemas. Acontece o seguinte, que foi uma iniciativa extrajudicial e até de certa maneira bastante informal para diminuir o número de demandas, mas começou-se a organizar de maneira aí bastante burocrática, digamos assim, a ponto de termos aí propriamente um regulamento feito aí com artigos sobre o seu funcionamento, uma ordem processual, o que acabou chamando a atenção do próprio Estado. E chamando a atenção do Estado, acabou aí incentivando, aí inspirando a criar aquilo que a gente chama de os juizados de pequenas causas. No passado chamávamos de juizados de pequenas causas, né? Da influência estrangeira, tivemos lá na França, tivemos nos Estados Unidos, a criação também aí de pequenas varas, né, que seria o nosso equivalente a varas aí dentro das cortes, para tratamento de casos aí de menor relevância, digamos assim, no sentido econômico, né? E isso tudo, então, acaba desembocando na criação dos chamados juizados de pequenas causas. Isso na primeira previsão legal que nós tivemos sobre essa modalidade aí, digamos, de jurisdição, né? Aí que foi criado nos anos aí de 1965 e no ano de 1984, sobretudo no ano de 1984, na Lei 7.244, que tratava desse juizado especial de pequenas causas, baseado na previsão constitucional da época. E por que o nome Pequenas Causas antes? O nome Pequenas Causas derivava da questão financeira, né? Questão econômica, que as causas que eram levadas a esses juizados tinham pequeno valor. Então, havia um teto de valor simplesmente que você poderia levar. Agora, na Constituição de 1988, houve uma alteração dessa ideia. Por quê? Nós modificamos o nome para juizados especiais cíveis, ou juizados especiais criminais também, né? E aí, então, não falou mais em pequena causa, juizado especial de pequenas causas, porque a competência desses juizados se ampliou. Começamos então a falar agora de juizados especiais cíveis, que tratam ainda assim de pequenas causas, de pequeno valor, tendo um teto aí as causas, mas também outras consideradas de menor complexidade. Então veja, o conceito que nós temos de juizado especial cível é que é um juizado que tem aí competência para tratar de causas de menor complexidade. E essa complexidade, então, pode ser em razão da própria matéria, como pode ser também na questão financeira, na questão econômica, tá bom?
Então é esse aí, de forma bastante sucinta, né, que é o histórico que nós temos sobre os juizados especiais cíveis para chegar no ponto de agora com toda a sua regulamentação pela Lei 9.099 de 1995 e aí naquilo que for aí omissa, ser complementada subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, a nosso atual Código de Processo Civil de 2015, mas com algumas aí questões importantes que eu quero tratar com vocês mais adiante enquanto avançarmos na nossa matéria, tá bom? E nosso primeiro tema aqui que eu quero tratar com vocês é acerca dos chamados princípios informadores dos juizados especiais cíveis. E esses princípios, então, eles estão aí presentes no artigo 2º da Lei 9.099. Olha aí comigo no artigo 2º. Veja só. O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação ou a transação. Então veja que esse artigo 2º já está dizendo que o processo no juizado especial civil tem alguns princípios estruturantes que devem ser observados e orientarão aí então o caminhar desse processo por esses critérios, que daí chamamos de princípios aí de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, e daí então sempre tendo o objetivo final, e veja aí como influencia também um pouco a perspectiva histórica, a ideia de buscar a conciliação ou então até mesmo a transação, que também trataremos aí nas aulas, tá? Veja também a importância desses juizados especiais cíveis em razão da do nosso problema contemporâneo com a quantidade de processos em trâmite perante a justiça, né? E aí, de tempos em tempos, o CNJ publica estatísticas das justiças estaduais, federais, dos tribunais superiores, mostrando que há um aumento aí, sempre gradativo e por vezes até exponencial, do número de processos. Veja que até mesmo agora na pandemia do coronavírus, né, o STJ acaba de informar que houve um aumento considerável da quantidade de processos. E disse até que foi um aumento exponencial dos processos no período de recesso. E veja, no recesso, né, no mês de julho, teve um aumento aí exponencial no número de processos protocolados, recursos interpostos perante o STJ. Ou seja, precisamos realmente pensar em vias alternativas ou então em instrumentos jurídicos próprios para desafogar o judiciário. Seja em razão aí, se utilizando daqueles meios alternativos de solução de litígio que vocês estudaram em Prática Jurídica 3, alguns até inclusive comigo, né? E também se utilizando aí desses meios mais conciliatórios, digamos assim, que estão presentes na Lei 9.099, ou então na Lei do Juizado Especial Federal, no Juizado da Fazenda Pública, que nós vamos estudar. Por isso a sua grande importância. E daí então, vamos dar início ao nosso estudo aqui desses princípios informadores pelo princípio da oralidade. Afinal, do que se trata o princípio da oralidade? O princípio da oralidade deve ser entendido como aquela ideia de simplificação dos atos processuais, tá? De simplificação dos atos processuais, em que se estabelece como regra a oralidade dos procedimentos, sendo que somente aqueles atos processuais que são considerados essenciais é que devem ser escritos, tá bom? Então veja que o juizado especial cível inverte a ordem do direito processual cível, né? Que a gente está acostumado. Ao invés de ser a regra tudo escrito e excepcionalmente os atos serem realizados oralmente, nós temos que os atos processuais devem ser, em regra,
serem feitos na forma oral e apenas aquilo que é considerado essencial é que deve ser utilizada a forma escrita, tá bem? Isso aí, inclusive, está no artigo 13, parágrafo 3º da Lei dos Juizados Especiais Cíveis. Olha aí na sua tela, tá? Apenas os atos considerados essenciais serão registrados resumidamente em notas manuscritas, datilografadas, taquigrafadas ou estenotipadas. Os demais atos poderão ser gravados em fita magnética ou equivalente, que será inutilizada após o trânsito em julgado da decisão, tá bom? Então veja aí como é bastante diferente daquilo que funciona no nosso processo civil comum. Além disso, posso dar outros exemplos aí de oralidade para vocês. Um exemplo que eu posso dar também é em razão do mandato do advogado, que o mandato do advogado pode ser verbal, tá? Então isso está no artigo 9º, parágrafo 3º. Olha aí na tela para vocês, tá? O mandato do advogado poderá ser verbal, salvo quanto aos poderes especiais. O que é poderes especiais? Nós temos duas modalidades aí de mandato, de procuração ao advogado, né? Nós temos a procuração ad judicia e a ad judicia e extra, né? A ad judicia dá poderes para o advogado, para ele, então, ingressar e defender o seu cliente em qualquer juízo, instância e tudo mais do Poder Judiciário. Agora, na ad judicia e extra, você tem poderes especiais ao advogado, em que você, então, dará poderes para ele também atuar em outras instâncias, além do judiciário, como, por exemplo, perante o Poder Executivo, Poder Legislativo, perante a administração pública em geral, por exemplo, o INSS, perante bancos, em cartórios, e assim vai. Então, você tem um aumento dos poderes, inclusive podendo aí dar outros poderes maiores do que uma procuração ad judicia, que você dá poderes para o advogado também, para ele, por exemplo, realizar transações, para ele realizar acordos, para ele renunciar a alguns direitos, né, ao exercício de alguns direitos, e assim vai, tá? Então, você tem poderes especiais nesse sentido. E veja, se for só ad judicia, pode ser verbal simplesmente. Agora, se for ad judicia e extra, daí você tem que também fazer pela via escrita. E aqui especificamente por causa dos juizados especiais, o extra aqui é justamente esses poderes de renúncia, esses poderes de transação, que não estão aí previstos automaticamente numa procuração ad judicia, tá bom? Muito bem. Outro exemplo que nós temos também é a forma da petição inicial, porque a petição inicial no processo do juizado especial cível, ela pode ser feita também oralmente à secretaria do juizado. Então você comparece ao juizado especial cível, né? Pode trazer as provas já necessárias, tudo mais para protocolar o seu pedido, mas aí a secretaria do juizado, ela vai então anotar o seu pedido, ouvir aí o seu pedido, tudo mais, tá? E os dados necessários para dar início à ação no juizado. Então você não precisa necessariamente, primeiro, de advogado. Já falaremos aí das questões de excepcionalidades, essa questão do advogado. Você então, em regra, não precisa do advogado. E, além disso, você pode fazer aí o pedido oralmente, que a secretaria então reduzirá a escrito esse seu pedido, tá? Ou então até mesmo fará um preenchimento de uma ficha ou de um formulário próprio aí dessa sua petição inicial. Tudo isso aí está no artigo 14 da Lei 9.099, tá? Olha aí, artigo 14, então, falando que o processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido escrito ou oral à secretaria do juizado. Daí temos aqui as formalidades, que depois nós estudaremos, e que o pedido oral será reduzido a escrito pela secretaria do juizado, podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos.
tá bom? Muito bem, gente. Além disso, também temos outros exemplos na própria lei aí dos juizados especiais. Posso falar aí também dos embargos de declaração, que é uma espécie de recurso que podem ser orais, conforme o artigo 49, mas deixa que nós estudamos ele aí adiante, tá? E também a fase de execução do processo pode ser também feito mediante pedido verbal do credor, conforme o artigo 52, inciso 4º do juizado especial. Como assim, professor? Lembre-se que o processo civil ele é separado entre fase de conhecimento e depois tem a fase de execução. No conhecimento, há o reconhecimento, né, a declaração, a constituição ou desconstituição de uma relação jurídica. Então o juiz diz que existe aquela relação jurídica, que ela está constituída, que o devedor é de fato devedor, né? E na fase de execução, você executará esse direito. Então, se na fase de conhecimento eu reconheci que existe a dívida, na fase de execução eu vou realizar os atos executivos para ter aí o valor da dívida transferido ao credor, né? Então você tem aí a penhora dos bens do devedor, tudo mais para transferência ao credor. Muito bem. Esse início da fase de execução pode ser feito também oralmente, conforme o artigo 52, inciso 4º da Lei dos Juizados. Tá? Veja só, uma informação importante e interessante aqui de tratarmos, que a prova oral, conforme o artigo 13, parágrafo 3º, combinado com o 36, pode ser registrada por filmagem ou gravação, ao invés de ser por escrito. Então veja, se tem aí testemunhas, depoimento das partes, elas também podem aí não ter que ser registradas na ata de audiência, mas pode ser simplesmente filmado ou então gravado o áudio do depoimento, né, da testemunha ou da própria parte. E veja, conforme o enunciado número 85 do FONAGEF, não é obrigatória a degravação, tampouco a elaboração de resumo para apreciação de recurso de audiência gravada por meio magnético ou equivalente, desde que acessível ao órgão recursal. Primeiro, o que é o FONAGEF? Eu aproveito e já explico FONAGE também. FONAGEF e FONAGE são chamados de Fóruns Nacionais de Juizados Especiais Cíveis, ou então Fórum Nacional dos Juizados Especiais Federais, FONAGE e FONAGEF, respectivamente. São encontros feitos por magistrados e estudiosos aí do processo e do juizado especial civil, que eles criam aí alguns enunciados, né? Então algumas informações aí sintéticas que vão traduzir uma orientação que poderia ser seguido aí por aqueles que atuam nessa área, né? Principalmente os magistrados, para orientação do trabalho deles. Não é norma jurídica, não tem força de lei, é uma questão mais doutrinária. Mas é interessante você observar porque são estudiosos trabalhando sobre o tema, né, e chegaram a essas conclusões. Embora tenha alguns enunciados que talvez sejam questionáveis aí no seu conteúdo, tá? Isso a gente fala mais adiante quando chegar no tema, mas na sua maioria são bastante interessantes, tá? Como se fosse aqueles enunciados feitos pelo Conselho da Justiça Federal nas jornadas de direito civil, de direito administrativo, direito penal e assim vai, tá bom? Então o 85 do FONAGEF vai dizer que não é obrigatório fazer essa tal da degravação, né? Ou então resumir aquilo que está escrito, aquilo que foi realizado na audiência gravada, tá? Mas precisa aí permitir que o órgão recursal, né, a turma recursal, que nós vamos estudar mais adiante, que ela possa ter acesso a esse material, tá bom? Muito bem. O próximo princípio, então, é o tal do princípio da simplicidade. E o que é o princípio da simplicidade? É a ideia de que deve haver, então, desoneração das etapas consideradas complexas, que são próprias daquele procedimento comum do processo civil. Então veja,
tudo é para ser realizado de maneira mais simples no juizado especial cível, sem tanta burocracia, sem tantas etapas, sem tanta complexidade própria do procedimento comum. E um grande exemplo disso é que, conforme o artigo 46 da Lei 9.099, as sentenças estão dispensadas de relatório. Então veja só, qual que é a estrutura de uma sentença conforme o processo civil, né? Processo penal e tudo mais? Ela tem que ter relatório, fundamentação e o dispositivo. Relatório, sintetizando o que aconteceu no processo. Fundamentação, quais são os elementos de fato e de direito que convenceram o juiz a tomar uma decisão. E o dispositivo, em que é a conclusão do julgado. Se julga procedente, improcedente, parcialmente procedente, né? Então se extingue com resolução de mérito ou sem resolução de mérito o processo. Muito bem. No juizado especial cível, aquele resumo que deveria ser feito daquilo que aconteceu no processo, né, não precisa. Porque então o artigo 46 dispensa o relatório na sentença, tá bom? E veja só, o enunciado 92 do FONAGE, o qual, inclusive eu concordo que faz sentido total, diz que, embora o artigo 46 fale só da dispensa de relatório em sentença, deve ser entendido também que o relatório está dispensado nos julgamentos proferidos por turmas recursais. Ou seja, naquela que seria a segunda instância do juizado especial cível, também está dispensado o relatório. O que faz todo sentido em atendimento ao princípio da simplicidade. Embora não esteja aí expressamente previsto que acórdãos, né, decisões aí de segunda instância, eles devem aí ter o relatório dispensado. Tá bom? Próximo princípio aqui é o princípio da informalidade. E do que se trata o princípio da informalidade? Ele vai dizer que a realização da justiça, né, de fazer justiça no caso concreto aí, deve ser de maneira simples e objetiva, tá? Então, lá, sempre que o ato processual atingir o seu objetivo, ainda que a formalidade não seja a mais adequada, esse ato deve ser considerado, tá? E esse é um princípio que traduz uma ideia muito antiga e até um brocardo jurídico, tá? Muito conhecido já do processo civil, desenvolvido lá no direito francês, no processo civil francês, que é a ideia do pas de nullité sans grief, né? O que é isso? Que não deve ser aí reconhecida a nulidade se não houver prejuízo à parte, tá? E isso está traduzido no caput do artigo 13. Olha aí na sua tela, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês. Olha só. Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais forem realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 2º desta lei, tá? É esse princípio aí, então, de que não haverá nulidade sem que haja prejuízo, que está, inclusive, bem sintetizado no parágrafo 1º do artigo 13, né? Não se pronunciará qualquer nulidade sem que tenha havido prejuízo, tá bom? Então, essa é a ideia aí desse princípio nosso, estamos estudando aí do princípio da informalidade, tá? De não ter, então, aí complicações burocráticas se o objetivo foi alcançado, tá? Alguns exemplos dessa simplificação, né? Por exemplo, o artigo 17, parágrafo único, combinado com o artigo 31, que agora aí até se misturou um pouco a questão do próprio processo civil de 2015, né? Que é possível fazer um pedido contraposto sem apresentação de contestação. Ou seja, o réu pode contra-atacar o autor da ação fazendo um pedido próprio, desde que relacionado com a demanda, obviamente, com a causa de pedir, né? Mas ele pode fazer esse contra-ataque ao autor, né? Sem que ele tenha aí apresentado, inclusive, contestação, tá? Então, é uma possibilidade aí de simplificação
do processo. Olha o artigo 17, parágrafo único aí na sua tela, tá? Olha só. Havendo pedidos contrapostos, poderá ser dispensada a contestação formal e ambos serão apreciados na mesma sentença. Tá bom? Então pode haver esse contra-ataque aí, digamos, do réu contra o autor, fazendo pedidos contra o autor. Muito bem. Outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês é o do artigo 18, inciso 2º, que vai falar que é possível entregar a correspondência de citação, por exemplo, ao responsável da recepção do local. E não necessariamente precisa ser entregue aí àquele que tem o poder de gerência, aquele que tem o poder de administração, né? Aquele que é o representante da pessoa jurídica. Mas não, eu posso entregar simplesmente na recepção do local e se dá como intimado, se dá como citado. E veja, isso é uma facilidade e uma possibilidade muito boa, porque se eu fosse citar os responsáveis, por exemplo, de grandes empresas, como eu vou citar o responsável da Microsoft, vou citar da Coca-Cola, vou citar da Apple e assim vai. É fácil você ter aí contato com esses executivos? Não é. E não é questão de que estarem se ocultando, nada disso, mas é simplesmente porque são pessoas que estão sempre em trânsito, sempre em viagens, reuniões, em locais diversos e que é difícil encontrar. Então você teria aí um problema seríssimo para a citação dessas pessoas. Então, para facilitar, a lei disse, a mera entrega na recepção você já considera como citado, tá bom? Muito bem, esses são alguns exemplos, dentre vários que podemos ter aí na lei, mas isso nós falamos adiante de outros aí enquanto formos trabalhando a matéria. Também temos aí previsto o tal do princípio da economia processual e que a gente adiciona aí a ideia também de gratuidade em primeiro grau de jurisdição. Qual que é a ideia do princípio da economia processual? Que a gente então vai ter uma economia nos atos processuais, em que haverá concentração de vários atos na própria audiência, para que ela seja a mais eficiente possível. Em que sentido? Que veja, no processo civil comum, nós temos primeiro o autor propondo a ação, a citação, o réu apresentando a contestação, depois, se houver alguma situação, tem a réplica do próprio autor, se tiver alguma alegação modificativa, extintiva aí do direito, né? Ou então algum fato novo, alguma prova nova. Então a gente tem a réplica, para depois a gente ter aí um despacho saneador, para depois ter uma audiência de instrução e julgamento, além da conciliação prévia aí prevista no processo civil. Veja, vários atos aí antes de chegarmos na audiência. Isso não acontece dessa forma no juizado especial cível. Por quê? Após a propositura da ação e a citação já é para o réu comparecer em audiência, para que nela o réu apresente a sua contestação, fazendo então toda a sua defesa, inclusive os pedidos contrapostos. Então, já se concentra, inclusive, também daí depois a produção probatória, né? Todas as provas aí, testemunhas, já prestam seus depoimentos, se realiza tudo numa mesma audiência de maneira concentrada. Por isso que se fala aí de princípio de economia processual, tá? E o outro desdobramento da economia processual se dá nessa gratuidade que existe em primeiro grau de jurisdição, que está prevista lá no artigo 54 e 55 da Lei 9.099, tá? Vamos dar uma olhadinha nesses dois aí dispositivos. Olha só aí na sua tela. 54. O acesso ao juizado especial independerá em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas. E o parágrafo único? O preparo do recurso na forma do parágrafo 1º, artigo 42 desta lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
E o 55, que fala que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. E em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, ou não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Vamos traduzir esses dois artigos aí. Primeiro, como que acontece no processo civil comum? Para você propor uma ação, protocolar a petição inicial, você tem que ter recolhido as custas e despesas processuais. Então, você tem que recolher lá um percentual em cima do valor da causa, normalmente, tá? Salvo se for uma ação especial, que tem algumas regrinhas próprias, mas normalmente é um percentual em cima do valor da causa. Você tem que recolher a taxa de mandato judicial, que é a taxa em cima da procuração do advogado, tá? E daí alguma despesa talvez que seja importante. Então aí da carta de citação, você tem que aí também fazer o recolhimento desse valor. Se for o caso edital, você também já faz esse recolhimento, tá? E daí, verificado isso, mais as formalidades próprias da petição inicial, o juiz dá início à ação, mandando citar o réu. Já no caso do juizado especial, funciona de maneira diferente. A começar da própria petição inicial que eu falei para vocês, que é só na via oral, aí já é, ou melhor que já é, mas pode ser suficiente. Mas veja, além disso, nós temos que não precisa fazer o recolhimento de nenhuma custa, nenhuma taxa, nenhuma despesa, tá? O acesso aí é gratuito inicialmente no primeiro grau de jurisdição. E veja, no final, na sentença, no procedimento comum, sempre há para o derrotado a condenação em custas e honorários de advogado, a não ser que ele tenha aí o benefício da gratuidade de justiça, tá? Mas vamos tirar de fora essa ideia da gratuidade de justiça aqui. Vamos falar, então, na regra geral, ele é condenado, então, a pagar essas custas, honorários, despesas e tudo mais, porque foi vencido na ação. Veja, no juizado especial civil, isso também funciona de maneira diferente. Porque ao final do processo, na sentença, no final do primeiro grau aí de jurisdição, com a sentença, não haverá condenação em custas e honorários de advogados, salvo se for constatada a litigância de má-fé desse vencido no processo. Daí ele vai ter essa condenação, tá bom? Se não, não haverá nenhuma condenação nesse sentido. Então o acesso aí é gratuito ao juizado especial civil e ao final o vencido não paga custas e despesas processuais. Isso no primeiro grau de jurisdição. Porque no segundo grau já funcionará de maneira diferente. Porque no segundo grau temos o chamado preparo do recurso. O que é o preparo do recurso? Para fins de juizado especial, são todas as custas e despesas processuais que não foram recolhidas no primeiro grau, mais as custas próprias do recurso. Então você tem que pagar todos esses valores para poder interpor o recurso aí inominado, que é o nome desse recurso, tá? Recurso inominado, perante uma turma recursal, tá bom? Salvo se, obviamente, você for beneficiário da gratuidade de justiça, tá? E veja, aquele que for vencido em segunda instância terá que pagar custas e honorários de advogado, no valor dos honorários, no valor entre 10% e 20% do valor da condenação, ou se não tem condenação aí economicamente apreciável, do valor corrigido monetariamente, com atualização monetária, da própria causa em si. Tá bom? Muito bem. Na fase de execução, tem também custas? Tem que ser pagas custas? Veja, a regra é que não, mas temos exceções no parágrafo único do artigo 55. Olha só, na execução não serão contadas custas, salvo quando 1. Reconhecida a litigância de má-fé, improcedentes embargos do devedor. Embargos do devedor aqui é uma forma de defesa
do devedor aí, do executado contra a execução, que daí tem matérias próprias sobre isso. Pode deixar que a gente fala brevemente disso mais para frente, tá? E também no caso de tratar-se de execução de sentença, que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor, tá? Então aí, se for esse caso, né, a sentença tiver tido um recurso em cima dela e ele foi improvido, aí o caso, então, você tem essa contagem das custas também, certo? Então, esse aí é o princípio aí que eu tratei com vocês da economia processual e a gratuidade em primeiro grau de jurisdição, tá bom? Daí, gente, finalmente, nós temos o chamado princípio da celeridade. E o que o princípio da celeridade vai tratar? Conforme aí o artigo 98, inciso 1º, que instituiu a possibilidade de criação dos juizados especiais, diz que o procedimento dos juizados é um procedimento sumaríssimo. Ou seja, ele tem que atender aí uma velocidade, uma rapidez que você não constata no procedimento comum, né? Se isso também é muito pertinente, muito interessante hipoteticamente, veja que na prática parece que não estamos conseguindo atingir essa celeridade. Que processos nos juizados especiais cíveis, dada a alta demanda, a quantidade imensa de processos e a alta litigiosidade que aí aplaca a nossa sociedade, nós estamos tendo aí uma dificuldade de cumprir esse princípio da celeridade, né? Então, por isso aí, o procedimento que deveria ser sumaríssimo não está, então, sumaríssimo de verdade, tá? E os exemplos que eu tenho aqui são até alguns que eu já falei aqui para vocês, né? Que é a ideia, então, de comparecimento das partes já com concentração de atos na própria audiência, que é possível, conforme o artigo 17 da Lei 9.099 também, que se as partes comparecerem conjuntamente ao juizado, já se pode realizar imediatamente uma sessão de conciliação, tá? Há uma vedação à intervenção de terceiros, denunciação da lide, por exemplo, né? E de assistência nos juizados especiais cíveis. Então você não pode aí ter terceiros participando do processo, somente autor e réu, tá? Mas pode, obviamente, ter o litisconsórcio. O que é o litisconsórcio? São aí uma pluralidade de autores ou pluralidade de réus numa ação. Litisconsórcio ativo, vários autores. Litisconsórcio passivo, vários réus, tá? Então, litisconsórcio pode. Intervenção de terceiros e assistência não podem. Isso está lá no artigo 10º. Tudo para concentrar e deixar mais rápido o processo, tá? E também que a fazenda pública, quando ela tiver aí possibilidade de atuar dentro desse processo no juizado especial civil, ela também não tem aí qualquer prazo dilatado, assim como ela possui no processo civil, né, conforme as cláusulas previstas no Código de Processo Civil. Tá bom? Pessoal, então essas são as considerações que eu queria trazer inicialmente para vocês sobre esses princípios informadores do Juizado Especial Civil, e na próxima aula, então, falaremos de outros temas concernentes à Lei 9.099. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.